Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Lucas Jensen e você tá assistindo Jensen Art. No vídeo de hoje eu quero saber se vocês já jogaram o jogo Shadow of the Colossus. Já imaginaram se esse jogo se transformasse em um filme live action? Hoje eu vou conversar com um cara que quer transformar essa ideia em realidade. Fica comigo depois da vinheta que esse vídeo vai ser muito legal. Vai! E hoje eu tô aqui com o Jonas, ele é escritor e roteirista e é o cara que quer transformar Shadow of the Colossus em um filme live action. Cara, brigadão por estar participando aqui do canal, prazerzaço ter você aqui, adorei a ideia já, é um jogo que eu gosto muito, obrigado por estar aqui, mano. Cara, eu que tenho que agradecer, tô acompanhando o seu trabalho já faz um tempo, eu acho cada vídeo espetacular, Valeu. De verdade, então, na verdade, eu que tenho que agradecer. Mano, fala dessa ideia aí, da onde você tirou essa ideia, como começou essa ideia aí de transformar esse jogo sensacional aí de Play 2, né? Ele começou no PlayStation 2, depois teve uma remasterização e tal. Como que foi essa ideia, esse começo aí pra escrever um roteiro? Então, na verdade, o jogo, como você falou, ele saiu primeiro no PlayStation 2, né? Foi um estouro de venda logo de cara, porque era a primeira vez que a gente tinha um jogo basicamente tão mundo aberto assim, né? Que tinha uma inteligência artificial tão poderosa que na época ele nem rodava direito no PlayStation 2. O que ele mais chamava atenção era por conta da história. E acho que todo mundo se apaixonou pela história, pela ideia dela, apesar de ser uma coisa bem simples. Pra quem não conhece, é basicamente a história de um garoto que ele tem que enfrentar 16 criaturas gigantes para poder trazer de volta a namorada dele e a vida, que é um trato que ele faz com uma divindade. E essa é literalmente a história inteira do jogo. Teve um marketing muito grande em cima, em 2003, 2004, teve um marketing muito grande em cima do jogo. E acontece que ele ficou um tempo de escanteio, né? Enquanto os videogames iam avançando, ele acabou ficando um tempo de escanteio. Nesses quase 20 anos, 17 anos já que ele lançou, muita gente foi conhecendo, muita gente foi ficando fã, porque era a primeira vez que a gente... Primeira vez não, né? Tem vários outros títulos aí, mas ele acabou se tornando uma espécie de videogame arte, né? Que o pessoal fala. Cara, eu gosto dele, desde... Eu conheci ele em 2012, eu acho. Um amigo meu que mencionou ele pra mim. Logo de cara eu tinha me apaixonado pela história, sem nem jogar. Eu só tinha ouvido falar. Como você falou, eu sou... Né, estou tentando ser escritor. Uma das coisas principais é que eu me prendo muito fácil a história. Seja de um jogo, de um filme, de uma história em quadrinhos. Então uma boa história é essencial pra mim. Eu dificilmente jogo um jogo que a história não seja, que a narrativa não seja um dos pilares essenciais dela. E eu me apaixonei logo de cara pelo jogo. Durante anos eu fiquei pensando, puta, daria um ótimo filme. Aí saíram uma notícia ou outra de que iam fazer um filme, daí voltavam atrás, aí iam de novo, e aí o filme fazia um roteiro, mas ficava ruim. Inclusive tem um roteiro na internet já, o primeiro roteiro tá na internet. E aí eu tomei coragem, eu já tava escrevendo meu livro na época, e aí uma coisa veio com a outra. Eu falei, por que não, né? Porque o que me impede de tentar? Fui pesquisando mais, aprendendo sobre cinema, aprendendo sobre escrita de roteiro, sobre atuação, tudo, sobre fotografia no cinema. Quando eu vi, eu tava fazendo um negócio que eu podia sim tentar levar pra Hollywood. Agora eu tô aqui, 4 anos depois. Fiz até uma viagem pra terminar o roteiro. Eu fui até o Peru pra terminar ele, pra poder encontrar cenários e inspiração, porque eu sei que parte do jogo foi inspirado na arquitetura do Peru. Quando eu vi, já tinha virado tudo isso. Cara, que da hora, mano. Queria saber como que é esse processo do start de você começar a escrever um roteiro até chegar em Hollywood. Tipo, qual que é o processo? O que você precisa fazer pra esse filme acontecer, mano? Então, eu teoricamente peguei um caminho, obviamente, mais longo, porque a gente é brasileiro, somos brasileiros. Então, todo o processo vem desde como eu vou escrever, pra quem que eu vou apresentar a minha ideia. Lembrando que, obviamente, eu comecei a escrever em português, depois eu tive que traduzir. Então, eu tive que encontrar um tradutor juramentado. Depois disso, vem a parte de encontrar alguém que queira te ajudar a levar o filme, a ler o roteiro, tudo isso. Por que eu falo, né, que eu escolhi o caminho mais longo possível? Porque normalmente todo roteirista, ele tem uma ideia de um filme, vamos dizer assim, que não existe, a ideia é totalmente dele. Ele mostra para um agente e o agente leva para vários estúdios. Entendi. Por que o caminho é um pouco complicado? Porque eu só posso levar para um estúdio, porque o jogo já existe, os direitos já são deles. A única coisa que eu fiz foi adaptar para um roteiro. Literalmente eu só tenho um caminho, que é apresentar para uma empresa só. Cara, uma pergunta que eu tenho pra te fazer é, a gente viu vários filmes baseados em jogos acontecendo durante todos esses anos e infelizmente vários deles não foram um sucesso de bilheteria. Dá pra contar nos dedos assim os
outros filmes de jogos que foram um baita sucesso, enfim. Então, eu queria entender, tipo, o que faz você imaginar que Shadow of the Colossus pode sair dessa curva, de repente? O que tem diferente no roteiro? O que você imagina pra esse filme que ele pode sair dessa curva de filmes que não dão tão certo, assim? Então, o principal ponto, na verdade, a pergunta é muito boa. Quando eles pegam um filme em Hollywood pra poder fazer, independente do tema, eles tentam classificar um pouco as ideias. Esse filme aqui pode ser um blockbuster, esse aqui é um filme mais direcionado pra tal público, esse aqui é um filme pra criança, esse aqui é um filme pra infanto-juvenil. E aí eles pegam o videogame e eles logo de cara já classificam ele como alguma coisa que todo mundo pode ver, e eles abaixam um pouco a, vamos dizer assim, quantidade de coisas que você precisa levar em consideração na história. Eles diminuem a quantidade da essência da história, o quão profunda ela pode ser. Porque precisa ser um filme que todo mundo possa ver, todo mundo possa entender desde o começo. E outro, o problema de se pegar um videogame é quando você escolhe qual o jogo para você adaptar. Se não me engano, fazem uns 2 anos que eles adaptaram um jogo bem velho chamado Rampage, com o The Rock. Sim. Que era um filme de um gorila contra um jacaré contra um lobo gigante. Adorava esse jogo, cara. Não, o jogo é legal, só que eu queria estar nessa reunião de escritório dessa galera que falou, precisamos fazer um filme. Que jogo nós vamos escolher? Aí o cara lembrou de um jogo lá de 1997 e falou, vamos com esse. Cara, a parada do Rampage é que tem o The Rock, e se você colocar o The Rock com a roupinha do protagonista de Shadow of the Colossus, vai bombar, foda-se. Eu tenho certeza, cara. Você põe o The Rock de Colossus, vai ser foda. Não importa, ele é o cara, mano, é o The Rock, não interessa. O filme que eu lembro muito bem, que eu fiquei meio bolado com ele, mas eu entendi o que eles quiseram fazer, foi Assassin's Creed. Eu achei maneiro eles não adaptarem, eu achei maneiro e me frustrou um pouco, porque talvez eu quisesse ver o jogo sendo transformado em filme. Por mais que eu já tivesse jogado, mas eu queria ter visto, talvez. Eu sou uma das pessoas que gosta um pouco do saudosismo de ver o que eu joguei em tela, de repente. Mas achei interessante uma visão, porque o Assassin's Creed você pode ir longe com ele. Até que toda vez lança um novo em outro lugar, em outro tempo, enfim, isso é muito legal. O filme tentou fazer isso, mas ele perdeu muito do jogo, cara. E o que você tem um medo, assim, porque você, claramente, quando você faz o roteiro, eu já estudei, já estudei um pouco de roteiro e tal, de cinema, sei um basiquinho, assim, e eu sei que o diretor, depois que o cara escreve o roteiro, ele entrega pra mão de diretor e aquele roteiro pode, e a galera, tipo, dos estúdios e tal, né, os gravatados, pode transformar aquele roteiro em uma parada completamente diferente do que o roteirista imaginou. E a galera põe a culpa no roteiro, o roteiro é fraco, não sei o que, a galera nem lê o roteiro. Isso é impressionante. A galera critica uma parada que nem leu. Existe esse medo seu do que você escreveu, de todos esses anos, e você entregar um dia pra Sony e aquilo e virar, sei lá, mano, coisa nada a ver do que você imaginava? Então, existe, só que ao mesmo tempo, eu escrevi ele de uma maneira que isso seja um pouco mais complicado de ser feito. Cara, não é tão difícil. Eu sei que talvez seja muita ousadia da minha parte falar isso, porque eu tô começando, mas não é tão difícil assim você pegar um jogo e adaptar. O problema é que caminho você vai tomar. Então, por exemplo, quando a gente pega Assassin's Creed, ele tem a história pronta, a história dele tá pronta. E eu entendo quando você fala que você queria ver aquilo que você jogou. Cara, literalmente ele já tinha uma história pronta. Só que eles tentaram criar alguma coisa em cima daquilo, talvez para gerar mais rentabilidade, criar um multiverso, por exemplo, para aquele filme, pegar ele e vai criar uma franquia. Dá para fazer isso com vários jogos, com vários filmes. Não precisa ser literalmente de videogame. Só que tomar cuidado com o quanto você tenta abraçar em um filme só, em uma ideia só. Então, por exemplo, sim, eu tenho medo que eles façam isso com o Shadow. Ele é um filme muito mais contido. Pelo menos eu escrevi ele para ser muito mais contido. É justamente para eliminar qualquer ideia de querer fazer uma continuação. Não dá pra fazer. Do jeito que eu escrevi, ele termina ali. E aí a minha ideia é pegar ele, o meu roteiro, e mostrar pra eles como não como um filme de videogame, mas como um filme, como qualquer outro. Como um filme mais íntimo, como um filme mais pessoal, que, claro, todo mundo possa entender, só que não vão ser todas as crianças que vão no cinema que elas vão sair entendendo. Elas vão achar legal o que elas estão vendo. Poxa, é um rapaz lutando contra criaturas gigantes. Que criança que garoto não quer, sabe, ver um cara com uma espada montado num cavalo, entendeu? Tipo, lutando contra dragões. Tipo, as crianças vão entender, elas vão gostar. Só que ao mesmo tempo, o tema do filme não é o confronto, não é a batalha, igual a maioria dos filmes de videogame são. O tema é muito mais profundo, é o quão
longe uma pessoa pode ir por amor, que significa morrer, perder um ente querido. Esses são os temas do filme. E eu tô tratando ele como um filme indie, como um filme, não vou nem dizer indie, na verdade, mas como um filme um pouco mais feito pra você pensar, pra você sair dele pensando. Antes da gente continuar esse papo que tá muito maneiro, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo aqui pra me ajudar, isso vai me ajudar muito. Coloca nos comentários o que você acha desse filme, desse jogo se transformar em filme futuramente. Você acha que seria uma boa ideia? Você quer assistir? Você assistiria esse filme? Coloca aqui nos comentários se você acha essa ideia maneira. E compartilha com geral esse vídeo, porque, mano, isso me ajuda muito, vocês nem imaginam. Mano, o que você falou antes, eu lembrei, me remeteu muito a duas situações. A dois filmes que, dado as devidas proporções, jamais, não comparem nem nada, só vou comparar a ideia, assim. Existe o Esquadrão Suicida, o primeiro Esquadrão Suicida, e existe o Coringa. A ideia que você tá me passando aí é que claramente não vai ser o Esquadrão Suicida, que é aquele filme com começo, meio, fim, e aquela coisa de salvar o mundo, e que na verdade era para ser algo contido, era para ser algo pequeno, algo mais intimista ali da galera numa situação do que realmente foi. E aí você pega o Coringa, que é um dos maiores vilões de todos os tempos, todos já criados e tal, e eles pegaram aquele filme e fizeram ali muito contido. É um filme genial, foda, incrível, e é na verdade uma situação que acontece na vida de um cara, tipo, como ele se transformou num dos maiores vilões. Eu imagino, pelo que você tá falando, que você vai fazer, e o jogo passa muito isso, que é tipo, como o cara fez pra salvar a mina que ele gostava, e é isso, saca? Tipo, o jogo meio que é isso. Então eu acho muito legal a sua visão de não querer transformar isso num blockbuster, tipo Transformers, tá ligado? Eu acho que não pelo que eu entendi, não é por aí que você quer ir. Eu acho isso, tipo, obrigado por não querer isso, tá ligado? Porque eu acho que seria muito bizarro ter isso no Transformers de Shadow of the Colossus. Exato. Sabe, a gente já tem muito filme por aí que tem esse intuito, que ele tem o intuito de ter explosões e tudo ser uma questão de salvar o mundo. Pelo menos pra Shadow of the Colossus, talvez, esse não é o caso desde o princípio. É só um cara querendo salvar a garota que ele gosta. E ele literalmente, esse é o problema do filme. Ele não sabe qual que é até onde ele pode ir por isso. O filme tem uma questão muito importante de quem é o herói, quem é o vilão, sabe? Então não é uma coisa muito preto e branco, é uma coisa um pouco mais cinzenta. Nem sempre você precisa de um grande filme, de um grande final, de uma grande batalha, de uma coisa estrondosa pra poder alcançar todo mundo. Eu sempre falo, Batman, Cavaleiro das Trevas, todo mundo lembra desse filme, é o filme que tem o Coringa, do Heath Ledger. Ele foi muito mais contido, ele não queria salvar o mundo, ele queria salvar 2 barcos antes que o Coringa explodisse eles. E era uma batalha não pra ver quem explodia Gotham primeiro. Não, era uma batalha pela índole de Gotham, pra saber quem estava certo sobre as pessoas de Gotham, se elas são boas ou se elas são ruins. Traduzindo, é uma ideia contida, é uma ideia menor. Ninguém ali tá batalhando pelo destino da humanidade. Eles estão batalhando pra ver quem tá certo. No caso do Batman que você citou, eu acho interessante porque ele existe a alegoria pro público, pra criança, pra galera que quer ver pancadaria do Batman, toda aquela... E tem a parada além do que a gente tá vendo naquele filme. Eu acho que se isso rolar em Shadow of the Colossus, assim, do que você quer passar, eu acho que ia ser incrível, assim. E o Coringa que eu falei, eu acho que deu um start tanto pros filmes de quadrinhos, quanto pra, de repente, a galera começar a ver filme de videogame de uma forma diferente também, de não ser essa coisa megalomaníaca maluca e ser algo... mais íntimo, né, eu acho. Exatamente. Mas ali, assim, mas sabe, aquele momento seu e do filme e tal, sem explosões e raio azul no céu. E o que é mais legal é que, se você parar pra pensar, tudo podia levar a isso. Toda a história de Shadow of the Colossus pode levar a um filme de grandes batalhas e de explosões. Se a pessoa que for escrever o roteiro não souber do que se trata a história, o que pode acontecer. Querendo ou não, ainda é um filme de um garoto contra criaturas gigantes. É um filme de um garoto contra monstros. Só que não necessariamente isso precisa ser uma coisa megalomaníaca. Não, é uma coisa mais contida, é uma coisa mais íntima. A batalha em si não é contra o Colosso, mas é contra os pensamentos do protagonista. O que ele está pensando de si mesmo? Quais são as dificuldades que ele está enfrentando naquele momento? Quão difícil é você perder alguém? Por exemplo, ele perdeu uma namorada. Quão difícil é perder uma pessoa que você gosta? Falo namorada, mas nem isso eu defino na história. Se é ou não uma namorada, fica meio subentendido. Pode ser só uma pessoa que você gosta muito. Então, é um filme, e eu quis tratar dele sobre a dor da perda das pessoas. Como as pessoas estão lidando com ela. E o protagonista do meu filme não está conseguindo lidar com a dor da perda dele. Às vezes é uma coisa muito mais...
você contra você mesmo. Quando eu joguei Shadow of the Colossus, eu tinha muito essa ideia, assim. Eu era muito pequeno e depois eu joguei o remasterizado e tal. Eu sentia que os Colossos, na verdade, eles não eram só os monstros gigantes que ele tinha que matar. Eles são um símbolo de uma parada muito maior do que aquilo. Claramente existem 2 jogos ali. Tipo, tem um jogo pra galera que é criançada, que quer ali se divertir, o cara do cavalo, que você disse, lá, matando os gigantes. E tem uma parada muito mais simbólica e, mano, filosófica do jogo, que torna o jogo mais interessante. E puxando esse carro junto, até te indagar, é que... Eu falei indagar, eu não uso indagar nunca na vida, mas eu tô falando agora porque é um momento diferente. Uma coisa que eu queria te perguntar é: a galera que vai no cinema gosta, assim, muitas vezes elas acham que sabem o que elas queriam ver. É muito impossível se adaptar um jogo de videogame que tem, 50 horas, 40 horas, enfim, muitas horas, num filme live action de 2 horas de duração, no máximo, 12,5, enfim. A graça, muitas vezes, de jogar o Shadow of the Colossus é você ir descobrindo os Colossos, e encontrando eles, e vendo como eles surgem, entendendo a batalha e tal. Então, cada Colosso tem um lugarzinho específico no coração de quem jogou. E acredito que você não vai colocar todos os Colossos no filme, até porque imagino que não vai dar tempo de você apresentar todos eles e tudo mais. Como que você planeja fazer isso? Como que você colocou isso de repente no roteiro? Como que é? Porque imagino que vão ter todos os Colossos, mas que não vai ter de repente a batalha contra todos os Colossos. Como que você escolheu selecionar cada Colosso que tem mais tempo de tela, digamos assim, tem mais tempo no roteiro? Como que você fez essa seleção deles e como que você vai resolver essa questão, sabendo que de repente a galera que vai assistir o filme vai falar: pô, e aí, cadê aquele voador lá? Não vira o filme. Tipo, como que ficou isso? Isso foi uma das coisas mais difíceis de escrever. Por quê? Tem 16 Colossos no jogo. E claro, eu cito os 16 no filme, no meu roteiro, só que óbvio, como você mesmo falou, eu não tenho tempo de tela para poder mostrar todos eles. E se eu mostrasse muitos, mais de 7 Colossos, eu ia trabalhar de forma muito porca com eles. Eu não ia me aprofundar tanto no que eles são. Eu ia trabalhar eles como se eles fossem monstros vazios. A gente tem essa dúvida enquanto joga, se eles são vazios ou não, se eles estão sentindo alguma coisa ou não. Não dá pra saber. A única coisa que a gente sabe é que eles estão se protegendo do protagonista. Quando começa uma batalha, alguns Colossos nem lutam contra você. Eles não estão lá pra lutar, eles estão lá só vivendo a vida deles. Sabe? Como se fossem animais silvestres. E você vai lá e atrapalha isso. Você causa um distúrbio na ordem natural em que eles estão inseridos, vamos dizer assim. Uhum. Não é como se eles devessem existir, mas eles estão lá. Eu precisei adaptar isso, fazer isso, escolher os Colossos certos para poder ter grandes momentos no filme que ao mesmo tempo eu pudesse trabalhar bem os Colossos. Então, eu não vou falar a quantidade exata, alguma coisa entre 3 e 7, eu não vou falar a quantidade exata. Beleza. O pessoal fica pensando um pouquinho, mas eu escolhi eles com bastante carinho, justamente para poder trabalhar eles direito, de forma concisa, concreta, de forma que eu respeite a criação do Fumito Ueda, que é o criador do jogo. Eu escolhi eles pensando em grandes momentos pro jogo e do filme, claro, grandes momentos pra fotografia do filme, pro enquadramento de cena do filme, momentos que são épicos, sim, são épicos, mas ao mesmo tempo são íntimos, são trágicos. Então eu tive que escolher pensando em tudo isso. Cara, a graça, muitas vezes de Shadow of the Colossus é que a gente não sabe o background do personagem, a gente vive uma situação com ele, acompanha ali aquela jornada, a gente só aceita o protagonista, que você jogando ali, de repente você, sem dar grandes spoilers, mas você começa a se questionar o quão protagonista, o quão cara do bem ele é ali, enfim, você assistindo o filme futuramente, se caso tudo dê certo, ou jogando o game, você vai entender melhor. Como que você vai fazer isso? Como que você fez isso no roteiro pra não mastigar todas as informações? Você criou da sua cabeça algum background, a ambientação do local, que também não é muito falado, tipo, isso a gente vai saber, a gente vai ter a ideia, tipo, acho que não sei se tem alguns livros, alguma coisa extra game, ou vai ser da sua cabeça, o que você imaginou pro filme, como que vai ser esse background que a gente não conhece e só imagina? E também, então, só linkando, você tem um pouco de receio que isso não seja muito bem aceito pela galera mais fã do game, que de repente fala, eu não queria saber de onde é esse lugar, isso estragou o jogo, sabe? Porque sempre tem esse pessoal, né? Isso rola um receiozinho, como que é? O background que eu criei é puramente para poder satisfazer a história. Claro, tem uma coisa ali, eu mostro um indício de uma, vamos dizer assim, de uma sociedade, de como aquele mundo funciona. Eu tive que pesquisar sobre isso, imaginar como seria. Por exemplo, como é que eu fiz para imaginar isso? A gente pega o protagonista, o Wander, o que ele sabe fazer na
história. O que a gente vê ele fazendo? Ele sabe cavalgar muito bem, ele sabe atirar arco e flecha enquanto está em cima do cavalo, só que ao mesmo tempo ele não sabe sequer segurar uma espada direito. Então, o que a gente pode extrair disso, né? Pelas roupas que os personagens usam na história, que tipo de clima eles enfrentavam, que tipo de vida eles tinham, pelas máscaras que aparecem durante o jogo, qual que é o tipo de religião que eles têm, né? Aliás, pelos próprios colossos e alguns, e o Dormin, que é um personagem muito importante da história, que faz o acordo com o Under no começo da história, que tipo de mundo e que tipo de coisas nós sabemos a partir daquilo que o jogo dá. Muitas coisas eu criei, claro, para satisfazer a história, né? Satisfazer os personagens que a gente tem. Então, sim, talvez eu esteja um pouco com medo de se as pessoas vão gostar ou não do background que eu criei, só que de certa forma ele não, eu pelo menos prometo que ele não vai estragar nada a experiência do jogo, muito pelo contrário. Show de bola. Você gostou desse papo? Curtiu a nossa conversa? Curtiu a ideia? Quer saber mais sobre tudo isso que vai acontecer? Segue o Jonas no Instagram dele, ele vai postar bastante coisa lá. Acho que ele fez uma live recentemente, vai fazer mais lives muito provavelmente falando sobre isso. Ele quer chegar na Sony, ele quer fazer isso acontecer, então você vai poder acompanhar tudo isso lá no Instagram dele. O Instagram do Jonas tá aparecendo aí na tela, o meu também. Me segue para ver novas artes. Se você curtiu essa arte que tá rolando aqui, todo esse tempo de conversa aí, me segue no meu Instagram, @GenzenArt, tem muita coisa por lá, vai ter muita coisa nova vindo por aí. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Jonas, brigadão por ter participado. Tamo junto, mano. Boa sorte aí nesse seu projeto e espero ajudar da maneira que eu puder. Cara, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Espero que essa seja, vamos dizer assim, uma das primeiras conversas que a gente fala sobre um filme de muitas. Boa, espero que sim. Então é isso, galera. Até semana que vem. Tamo junto. Valeu!